Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos gratas a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui falando do amor dele. Nesse tema, dependentes de Deus. Eu vou ler aqui no livro de João, no capítulo 15, e o versículo 5, que diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui o João fala sobre a videira, Jesus fala sobre, que ele é a videira, ele é o dono das nossas vidas e dependemos de Deus em tudo. Quando uma criança nasce, um ser humano nasce, ele depende muito do outro ser humano. Depende em tudo. Depende para falar, para andar, para se alimentar. É uma dependência total. Tão pequeno e tão dependente, precisando da sua mãe, do pai. Todos os seres vivos é dependente uns dos outros. Todos. Tem pessoas que eu não preciso e não dependo de ninguém. Estamos errados, dependemos sim. Precisamos de Deus. Dependemos do Senhor para vivermos, para respirarmos, para andar, para falar. E nestes últimos dias, o ser humano depende muito de Deus, mas não tem procurado a Deus. Procura outras coisas, mas não procura a Deus. E quando ele diz: Eu sou a videira e vós os ramos, dependemos do Senhor. Se nós não tivermos encaixado nessa videira, se nós não tivermos ligados nessa videira, vamos morrer. Porque se nós podarmos uma planta, tirarmos dela alguns galhos, ela não vai depender mais daquela árvore. Você tira e com o tempo ela morre. Aqueles galhos morrem. Porque ele dependia daquela árvore para viver. E quando ele é retirado, acabou-se a dependência dele. Nós precisamos de Deus. As mães precisam saber de uma coisa, que para resolver os problemas em seu lar, com seus filhos, você precisa de Deus. Às vezes queremos resolver por conta própria ou por nossas forças e não dá certo. Então, temos que depender unicamente somente dele e saber que ele está disposto a nos ajudar quando procuramos a Deus de todo o coração. Dependência é algo que a gente precisa muito. Precisamos estar ligados nessa videira. Dependemos dela para vivermos. E o Senhor, que é tão grande, tão maravilhoso, que tem tido tanta misericórdia do ser humano, que tem abençoado a muitos, mas muitos não têm reconhecido essa dependência, essa bênção. Ele diz: quem permanece em mim
e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E seria de nós se não fosse Deus, se não fosse as suas misericórdias, se não fosse o cuidado dele, não estaríamos mais vivos. Mas Deus tem cuidado de nós. Dependemos de Deus, irmãos, em tudo. E nesses últimos dias vamos depender mais de Deus. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos estar refugiados nele. Possamos estar agasalhados debaixo das suas asas. Que possamos estar firme nesta rocha inabalável. Não podemos deixar de buscar a Deus. Não podemos nos permitir que venha a dificuldade e não buscamos a Deus, mas temos que buscar em todo tempo, em todo momento. Dependemos dele, dependemos o sol, o dia depende do sol, a noite depende da lua, das estrelas. Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui falando, andando, respirando, mas dependemos dele para vivermos. E se quisermos ter vitórias, temos que buscar a total dependência dele e saber que ele está disposto a fazer de nós cada dia pessoas melhores. O mundo está no caos tremendo das crianças, tem sido alvo de Satanás, onde o inimigo tem atingido as famílias, os pais, através dos filhos, onde os pais não dão mais atenção aos filhos como deve se dar. Os filhos, muitos não dependem mais dos seus pais, vivem uma vida do jeito que eles querem, mas que nós possamos olhar para Deus e depender dele. Que venhamos cada dia mais buscar a Deus enquanto se pode achar. E estar ligado nessa videira. E colocar seus filhos para estar ligado também nesta videira. Os filhos são bênçãos. O Senhor Jesus disse que os filhos são bênçãos ao redor da sua mesa, no seu lar, na sua vida. Hoje em dia os pais precisam ver, sentar com seus filhos, orar com seus filhos, ler a palavra com seus filhos, amar os seus filhos e ensinar aos filhos a depender de Deus. Ensinar a seus filhos a depender de Deus, crer na palavra do Senhor. Ensinar aos filhos a amar uns aos outros. É isto que falta, que está faltando nesses dias de hoje, onde as pessoas não dependem mais de Deus, mas dependem uns dos outros, do ser humano, confia no ser humano, deposita a sua confiança em homens, mas a nossa confiança, a nossa dependência tem que ser em Deus. Temos que estar ligados na videira verdadeira. Temos que estar firme na rocha e ver que dependemos do Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer. Ele que falou, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Nada. Então que nesta tarde o Senhor chegue com misericórdia e que a igreja do Senhor, o povo de Deus, as famílias, os lares, os pais, venham se despertarem para sentar com seus filhos, fazer cultos domésticos,
tirar o celular dos seus filhos, determinar um certo tempo, um horário, e sempre que puder, irmãos, irmãs, pais, mães, vão à escola saber como seus filhos estão. Eu trabalhei em sala de aula por algum tempo e eu sei como é difícil. Trabalhei com crianças de pais presos, de pais viciados, e é muito complicado. Vi muitas crianças chegarem perturbadas, cheias de problemas, porque viu o pai brigar com a mãe, viu o pai se drogar. E muitas vezes eu cantei louvores com aquelas crianças, falei de Cristo e vi algumas delas chorando. Irmãos, as salas de aula têm sido alvo do inimigo. E essas crianças dependem das nossas orações. Essas crianças dependem que a gente ame-as, chegue até elas. Não se faz mais trabalho em colégios, trabalhos evangélicos. Deveria abrir esta porta para que o Evangelho entre nas escolas através do louvor, da palavra, do amor, porque sem Ele nada podemos fazer. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.